não poderia agradecimento. Então, tem funções, tem casos de funções que são definidas por exemplo, quando eu vou dar essa conta, calcule o limite de f de x quando x tende a A no espaço. Primeiro, f de x é igual a x mais 1 se x menor ou igual a 4, x ao quadrado menos 3 se x maior do que 4. Eu quero calcular o limite quando A é o número 4. Vê se vocês têm. Tenho duas funções para decidir uma só. Estou calculando uma função como sendo x mais 1 para valores até o número 4. Do número 4 para frente vai essa forma. E eu quero calcular o limite quando x tende ao valor A, ou seja, tende a 4. Como são duas fórmulas diferentes, como essa só vale até chegar no 4, depois do 4 ela não vale. E como essa só vale do 4 para frente, antes do 4 não vale, eu tenho que calcular o limite lateral. Depois do 4. Por que ele adiciona Isso são horas, né? Isso são horas. É, muito bonito da sua parte. Ela é assim. Ela nasceu desse jeito. Essa é a função. Está dizendo assim, para calcular qualquer coisa nessa função, você, se estiver trabalhando com valores menores ou iguais a 4, serve a linha de 5. Se você quiser trabalhar com valores maiores do que 4, excluindo o 4, serve a linha de baixo. Qual é o limite quando o x tende exatamente para o número 4? Ou seja, qual é o limite dessa função quando o x tende a 4? Eu estou querendo estudar. Tá? É isso que está sendo perguntado. Então, para chegar até o 4, as sentenças são diferentes. Porque antes do 4, qual que vale? Antes do 4, 5. Depois do 4, então tem que calcular o limite lateral. É aquilo que eu falei. Quando eu só posso trabalhar de máximo, é limite lateral. De um lado, eu trabalho com essa bolsa. Do outro lado é essa. Não, isso não vale 4. Não vale 4. É o limite chegando no 4. A ideia é essa. Antes do número 4, tem lá um gráfico. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci no meio do caminho. Depois do número, até o número 4. Depois do número 4, tem outro gráfico. Eu não sei se eles são ou estão separados. O importante é que nessa região, vale essa. Nessa região, vale essa. A pergunta é, para calcular o limite, estou perguntando se as contas de conta estão separadas. Lá ela comendo pipoca. Não sei, porque não está dizendo que elas vão se encontrar. É o limite, é o cálculo do limite que vai responder. Do limite. Quem vê pensa que estuda pra caralho. Mas ele, ó, ele é o ponto perigoso, porque se eu quisesse calcular o limite quando x tende a 3, quando x tende a 3, antes do 3 vale essa. Depois do 3, ainda vale essa, um bom tempo. Até o número 4 tem uma função. Se eu quiser calcular o limite perto do 3, olha, vale ela. Antes do 3 vale ela, depois do 3 vale ela. Do 4 para frente tem outra função.
Se você quiser calcular no limite no número 7, antes do 7, vale ela. Depois do 7, também vale ela. Antes do 3 e depois do 3. Não precisa pegar. Depois do 3, 10 casas depois. Trabalhar pertinho, tem que trabalhar pertinho. Se eu tivesse pedido para calcular o limite do 3,5, ótimo. Depois do 3,5, ainda tem um pedaço que ainda é ela. Eu trabalho com ela. Se eu quiser trabalhar com 3,8, tudo bem. Depois do 3,8, ainda tem um pedaço que vale ela. Só que se eu quiser trabalhar com 4, depois do 4, já não vai fazer.